Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Na revista da CPAD, nesse trimestre, estamos estudando a Igreja de Jerusalém, uma igreja modelo para todos nós. Semana passada falamos da igreja cheia do Espírito Santo e hoje vamos falar de uma igreja cheia de amor. Portanto, lição 5, uma igreja cheia de amor. O amor é o resultado direto do Espírito Santo, porque em Romanos 5,5 diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. O Espírito Santo, ele não só quer dar poder, dons, produzir em nós fruto, mas ele também quer nos dar o amor de Deus, colocar, derramar em nosso coração o amor de Deus. Então, tem gente hoje que busca muito poder e esquece o amor, não é? Na verdade, o amor é resultado do Espírito Santo em nossos corações. O texto áureo se encontra em Atos, capítulo 4, verso 32, onde lemos: E era o coração e a alma da multidão dos que cria, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Que lindo verso que demonstra a generosidade, o cuidado que a igreja primitiva tinha em compartilhar com os outros. Vemos também, na verdade prática, que o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor, não existe um relacionamento cristão saudável. Portanto, o amor é o elo principal que nos liga uns aos outros e nos liga a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 4, verso 32 a 37. E já lemos o 32 no texto áureo, mas vamos relê-lo. E era o coração e a alma da multidão dos que cria, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Olha aí a generosidade de José, que foi chamado de Barnabé, o nome dele é José, não é? Levita, natural de Chipre. Vamos ao comentário da nossa lição. Nessa lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. O amor capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente no coração daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. A palavra-chave dessa lição é amor. Falemos do amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja cristã
Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere, em Atos 4:32, como a multidão dos que criam. A multidão dos que criam. Olha só, essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja, que havia começado com 120 discípulos, agora era uma grande multidão. Já no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram agregadas à igreja. Em Atos 2:47 diz que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Portanto, uma igreja pequena possui a mesma natureza de uma igreja de natureza grande, não é? Quantidade de pessoas, assim como uma igreja grande, uma igreja pequena também, e quando nós falamos grande e pequena, nós estamos se referindo ao número de membros, não é? Assim como uma igreja grande em número de membros e uma pequena, todas duas enfrentam os mesmos problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de uma grande povo são muito maiores em proporção, porque tem a ver com mais gente, mais problemas, não é? Então eles vão se tornar mais complexos e mais desafiadores quanto maior o problema. E inclusive nós vamos ver em Atos 6 que surge o problema e como eles resolvem o problema. Vamos então aos desafios do crescimento, e esses problemas que surgem têm a ver com os desafios do crescimento. Vemos a igreja de Jerusalém crescer, mas numa escala geométrica, ela se multiplicava, ela não era adicionada, ela era multiplicada. E com isso, os desafios dessa igreja se tornaram cada vez maiores. Por isso que em Atos 6, nós vamos ver o surgimento de um problema e a solução imediata do problema. Com essa igreja, que até pouco tempo não passava de um grande número, como é que ela se comportaria agora com o seu novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à sua complexidade? Somente o amor é que poderia manter esse elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo diga que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. E aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição, Colossenses 3, verso 14. Então, somente através do amor cristão é que realmente a igreja pode se manter unida. Se faltar o amor, faltou tudo. Quando uma igreja se fragmenta, se divide, isso significa que o egoísmo, os interesses próprios tomaram o lugar do amor em algum ponto na vida daqueles irmãos e daquela igreja. Vamos ao ponto 3 aqui do 1. A vida interior. A expressão era o coração e a alma da multidão, Atos 4:32, mostra a igreja em sua essência, revelando essa união interna que havia entre os irmãos. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, Atos 1:8, para também realizar a tarefa do evangelismo, Atos 4:31 ao 33, 8, 6, 7, mantendo assim os crentes unidos internamente. Vamos a sinopse, tópico 1. A união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalece a igreja e a sua missão. Ponto 2 da nossa lição, o amor como a manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente das manifestações dos dons espirituais é uma igreja. E uma igreja aonde o amor de Deus
está presente. Lucas nos informa que os apóstolos foram com grande poder, davam testemunho da ressurreição de Jesus. Atos 4:33. Então a igreja tinha união, tinha poder e tinha testemunho. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isso é, numa igreja que está banhada pelo amor de Deus. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito é os dons e se manifesta com regularidade. Tem a ver, sim, com cumprir dessa missão que Cristo nos dá, mas a colocar certas regras e normas estabelecidas são importantes, regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente aonde há comunhão entre os irmãos e não aonde há regra. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância e dando mais sentido às nossas regras do que à comunhão e ao amor. Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos também perdoar sinceramente nossos irmãos. Mateus 6, versos 14 e 15, Mateus 18, verso 35, e qualquer ensino contrário a isso é falso. Deve haver um amor, deve haver união entre os irmãos, e se houver ofensas, devem serem perdoadas no nome de Jesus. Falando ainda da graça, falemos dela como um favor imerecido. Esse outro aspecto da graça de Deus revelado, em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Nós estamos vendo a graça aqui que havia entre os crentes. E no verso 33, que menciona a graça que havia entre os crentes abundante, significa que a graça estava manifesta tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas ele é posto aqui com o propósito de marcar a razão e o motivo daquele contagiante ambiente cristão. A igreja de Jerusalém era uma igreja dinâmica, que demonstrava amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. É uma igreja que de fato reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão. E por terem sido assim, se sentirem sem merecimento algum, capacitados por Deus para viver uma vida plena, uma vida abundante, isso torna a igreja de Jerusalém um padrão das demais igrejas do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4, verso 9, vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como resposta da graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele também menciona o resultado dessa graça em 1 Coríntios 15:10. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 9, para ver exatamente isso. 1 Tessalonicenses 4, 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Em 1 Coríntios 15:10, o apóstolo menciona que ele havia trabalhado mais do que todos os apóstolos, que ele havia feito mais coisas. E aí, em 1 Coríntios 15:10, ele diz: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Era a graça que levava Paulo a fazer tudo o que ele fazia. É graça que nos leva a fazer a vontade de Deus e tudo que Deus pede de nós. Ele gera esse tamanho, essa graça gera também um tamanho senso de sentimento de gratidão. E por isso, devido a essa gratidão, que eles vinham e depositavam suas ofertas aos pés dos apóstolos. Vamos a sinopse tópico 2. A graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente esta comunhão e prática dos dons espirituais. Vamos ao ponto 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio, de língua portuguesa, conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio que há entre elas. Em Jerusalém, não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia, sim, pessoas mais abastadas e havia também pobres na igreja. Esses, geralmente, maior número de pobres. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar essa situação em Atos capítulo 4, versículo de número 34. Leiamos novamente Atos 4, 34, para ver como a igreja tratou dos mais necessitados. Diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Como é que não havia? Será que não havia pobre? Por que não havia? Diz, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Que amor tremendo é esse! Que solidariedade que essa situação trazia para os menos favorecidos, de forma que já não mais havia necessitados entre eles. Vamos então agora ao ponto 2, dizendo da propriedade e o compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento. Não era de domínio, mas sim de compartilhar. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas agora disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez aqui de vender a sua casa, ela pôs ao serviço da igreja, transformando em uma casa de oração. Lemos em Atos 2:12 que ali estavam reunidos os discípulos e oravam. Atos capítulo 12, versículo de número 12. Considerando ali, isso foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Portanto, a casa de Maria, mãe de João Marcos, era uma casa de oração. Também a prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra para nós ajudarmos. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casa vendia e trazia os preços do que fora vendido e depositava ao pé dos apóstolos.
Isso não era imposto, não era uma obrigação. Eles faziam isso voluntariamente, faziam isso como resultado da ação de Deus no coração deles. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido. Dá o que você tem, Deus vai... Não foi assim. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Não era preciso falar, eles mesmos faziam. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isto aqui é a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes pelo Espírito Santo que lhes foi dado. Portanto, na sinopse, tópico 3, o amor se expressa na prática. Não é só em palavras, eu te amo, e na prática nada. O amor se expressa na prática. O amor se expressa na solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam equidade na comunhão. Já falamos que equidade não é igual igualdade. Por último, vamos à conclusão dessa lição maravilhosa que nos ensina a amar, compartilhar, ser de fato uma igreja cheia de amor. Chegamos aqui à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o autor de Deus derramando nos corações da primeira igreja, como ele agia, mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de uma forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há na igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se autocomissionar ou auto-intitular-se cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento ao necessidade e ao próximo, ou à necessidade do próximo. Vamos aos exercícios dessa lição, fazendo as perguntas e, claro, também dando as respostas. Como o evangelista Lucas se refere à igreja? Bom, Lucas se refere de várias formas, mas especificamente aqui em Atos 4:32, ele se refere como era a multidão dos que criam. Portanto, a igreja era unida. Então, e era a multidão do coração daqueles que criam. 2. O que a expressão era coração e a alma mostra? Acabamos de falar, a expressão coração e a alma mostra a igreja com a sua essência, revelando a sua união interna, o seu amor, a forma como estava ligada. 3. De acordo com a lição, qual o melhor ambiente para manifestações dos dons do Espírito? E a resposta é, de acordo com a lição, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor está presente. 4. O que a equidade busca fazer? E a resposta é, a equidade busca ajustar o desequilíbrio que há entre as pessoas, reconhecendo igualmente o direito de cada um, diferentemente da igualdade que tenta uniformizar as pessoas. Vamos ao quinto e último ponto. O que o texto bíblico deixa em claro em relação aos crentes em Atos capítulo 4? Bom, aí a resposta é, o texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Bom, espero que você tenha aproveitado essa lição. O aluno deve também ler mais a lição, estudando-a em casa, e que você possa aprender cada vez mais na Escola Bíblica Dominical. Semana que vem nós vamos falar uma igreja
não conivente com a mentira. Uma igreja não conivente com a mentira. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus abençoe. Amém e amém.